Que bom poder estar aqui mais uma vez. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Me sinto muito em casa. Os mais antigos vão lembrar que a PIB já foi minha casa também. De 98 a 2004 fui membro, trabalhei, amei e foi grande oportunidade que Deus me deu na primeira igreja batista. Posso dizer que um dos melhores momentos da minha vida foi lá. E estar aqui hoje é um presente de Deus para mim, uma promessa, né, irmão, que já está guardada já tem um tempo, né, Camila? Mas aprova o Senhor de ser hoje. E quando a gente vai pensar em prioridade, né, prioridade. Talvez, se eu pedir para cada um de vocês contarem um pouquinho o que foi seu dia hoje, talvez muitos tenham planejado, pensado, desejado, mas no corre do dia a dia, as atividades extras tão loucas que nós estamos vivendo, eu não sei, eu vou pedir para levantar a mão. Mas quem conseguiu estar com o papai hoje? Momento de devocional, momento de ações, quem conseguiu acordar um pouco mais cedo, para poder ficar um pouquinho com o pai. E quando a gente pensa em prioridade, aquilo que vem primeiro, né? O que vem primeiro? O que vem primeiro? E a gente sabe que dentro da rotina, né, após abrir os olhos, que é o que a gente faz primeiro depois que a gente acorda, muitos nesse tempo de redes sociais é olhar o celular. Quem tem muitos compromissos é olhar os e-mails, ver o que tem, e aí o tempo está passando e a gente não está conseguindo separar esse tempo. Então, quando a Camila me convidou e falando que o tema era esse, prioridade, eu comecei a orar pedindo a Deus o que Deus queria falar conosco. E é interessante que, se nós for parar para pensar em o que é prioridade para cada um aqui, é claro que, de modo geral, nós todos vamos dizer o que a gente faz primeiro, é o primeiro, né? Prioridade, é o que eu faço primeiro, é o que eu escolho primeiro, eu dou preferência, é o que eu quero fazer primeiro. Mas não foi nesse sentido que veio a palavra. Quando o Senhor fala lá, né, se eu falar assim, Mateus 6,33, o que diz? Buscai, podem falar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então essa é uma orientação de Jesus lá no Sermão do Monte. Se a gente pegar Paulo, né, no Colossenses capítulo 3, ele vai dizer assim, busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto, pense primeiro nas coisas que são de Deus. E a gente fica assim, meu Deus, bem que eu gostaria. Mas tem o trabalho, tem estudo, tem faculdade, e a loucura de vida que nós estamos vivendo tem nos roubado a capacidade de sermos muito mais do que falamos, do que realmente desejamos ser. E aí a gente sai igual louco, como essa mulher da ilustração, quando você vê uma oportunidade de dinheiro, de riquezas, e você quer juntar tesouros na terra. E Jesus fala o quê? Que a traça é boa. E aí a gente deixa de olhar para aquilo que realmente é importante. Então a gente fica entre o que é essencial, o que é emergência, o que é prioridade. E eu quero pensar com vocês um pouquinho, eu não sei quanto tempo, eu tenho 35, deve ser uns 40 minutinhos, 30 minutos, 40 minutos. Prometo não ser muito longa, mesmo porque numa terça-feira vocês são corajosos, estão de parabéns. Eu sei que todos aqui tiveram um dia bem cheio, né? Como a Camila falou no início. Vocês não estão aqui porque vocês escolheram. Vocês só escolheram porque o Espírito Santo induziu vocês. Porque foi Ele que nos escolheu, não somos nós que escolhemos. E a gente, às vezes, diz assim, poxa, eu já fui domingo, por que eu tenho que ir na terça também? Já fui na terça, por que eu tenho que ir na quinta também? E aí a gente começa a fazer escolhas de preferência, às vezes. E a gente começa a justificar algumas coisas. Por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não dei conta?
né? E a gente arruma ou desculpa, ou justificativa, e em alguns momentos a gente tem até razão de ser, tem razão de pensar. Porque o tempo está passando muito rápido, e se eu não aproveitar esse tempo, eu não vou dar conta. Mas eu queria pensar com vocês, não o que é prioridade para mim, ser humano, não o que é prioridade para você, homem, mulher, adolescente, jovens, que aliás está de parabéns, o grupo hoje está muito lindo, bem mesclado, né, além das crianças lá. Mas não é o que é prioridade para nós, mas o que é prioridade para Deus. Eu quero pensar com vocês aquilo que Deus tem como prioridade, o que Deus espera de fato, qual é a agenda de Deus para mim, porque nós muitas vezes fazemos a nossa agenda, fazemos a nossa rotina, fazemos a nossa programação toda dentro do que é conveniente para nós. Nem sequer às vezes nós perguntamos para Deus: Pai, mas e o que o Senhor quer? E o que o Senhor planejou? Qual é o teu propósito? E ficamos muitas vezes preocupados com rituais, né, com beleza, com trabalho, e queremos cumprir meta, e fazer agenda, e trabalhar, e fazer tanta coisa. Esquecemos que Ele deve ser primeiro. Eu costumo dizer 2 palavras para a Joana sempre: o que Deus quer: prioridade e exclusividade. Ele quer ser o primeiro, mas Ele quer ser também o único. Porque muitas das vezes nós até colocamos Deus em primeiro. A primeira coisa, eu faço uma oração de bom dia, mas junto com Deus, junto com essa busca, eu vou colocando outras coisas, eu vou colocando outras vontades, outros desejos, mas Deus quer que esse primeiro momento seja dele. E quando eu leio Atos 36, quando Lucas escreve assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, eu fico pensando, irmãos, que nós somos essa geração que está servindo a esse Deus. E como nós estamos servindo a essa geração? Qual o propósito de Deus de nos fazer nascer nesse tempo, nesse lugar, nessa família? Há um propósito de Deus. Então, o que deve marcar as nossas vidas não é o que nós sonhamos, o que nós planejamos simplesmente, mas é o que Deus sonhou, o que Deus planejou. Porque se nós não entendermos qual é o plano e propósito de Deus, dificilmente nós vamos encontrar uma realização na nossa vida. Porque as frustrações, as decepções, elas são reais, elas vão acontecer. Mas eu costumo dizer que o jovem quebra a cara se ele quiser. Porque tem um manual, tem a direção, tem a instrução. E Deus tem maior interesse em fazer de você, como o Gabriel orou aqui, esse representante dessa geração. Porque quando ele diz que Davi fez a vontade do Senhor, cumpriu o propósito de Deus na sua geração, isso aí vai nos trazer algumas marcas da vida de Davi. E quando a gente fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus, muitas vezes nós vamos querer lembrar das falhas, dos erros, né, dos vacilos que ele teve, que ele deu, como todos nós damos e fazemos. Mas uma das marcas de Davi que eu gostaria que você pensasse, que Deus quer como prioridade, aquilo que foi cantado aqui, que é o coração, que é a verdade, que é o interior, que é o nosso desejo verdadeiro. É a questão da obediência, um coração contrito, um coração arrependido, adoração verdadeira, coração verdadeiro naquilo que nós estamos fazendo. Temos muito motivo para não estar, mas nós escolhemos estar. E já que estamos, vamos estar de coração. Porque muitos de nós sentamos nessa cadeira e estamos assim, a cabeça está assim, porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Ih, caramba, agora que eu lembrei que eu não tirei o feijão do freezer. E quando chego em casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então eu estou aqui com o corpo. E quem está aqui na frente, louvando ou falando, poxa, que legal, muita gente sentada. Mas será que o meu ouvido está aqui para ouvir? Será que a minha mente está aqui para entender? Será que eu estou de fato sentado aqui, dando a prioridade a esse momento, a esse lugar? Será que de fato eu estou aqui, corpo
corpo, alma e espírito inteiramente interessado, não o que a Georgiana vai falar, mas o que Deus vai falar, o que Deus tem para falar. E Deus me levou a alguns textos que vai nos fazer pensar um pouco sobre isso, a prioridade da palavra em nossas vidas, a prioridade de buscar em primeiro lugar o Senhor, a prioridade de dedicar um tempo a Ele, um tempo de qualidade, um tempo significativo, porque muitas vezes nós estamos, sabe, pai, por que isso assim, sabe aquele filho que fala, e quando o pai quer falar, ele já saiu, e o pai ficou, mas eu não falei nada, nem deu tempo, ele não deixou, porque nessa aceleração que nós não estamos parando para curtir o Senhor. Não sei quantos aqui acordam às 5 da manhã, às 4 da manhã, para orar. E esse momento que é de silêncio, muitas vezes ele é quebrado pelos pássaros que começam a cantar. Aqui em Cachoeira a gente consegue viver isso, né? E aí eu falo assim, pai, eles já levantaram louvando o Senhor. E às vezes a gente levanta murmurando, reclamando, maldizendo, com tantos motivos para agradecer, com tantos motivos para adorar e falar. Mas isso é desde sempre. Porque nós vamos lutar sempre contra a velha natureza. Porque o homem natural não quer. O homem natural não precisa. O homem natural ele rejeita. Mas nós precisamos entender, se nós temos Cristo em nossa vida. Até uma frase que Deus me deu, que se Jesus não está no teu coração, Deus não vai ser sua prioridade nunca. Porque o homem natural não quer Deus como prioridade. Porque ele não quer sofrer na carne aquilo que Deus quer que a gente viva com intensidade e verdade aqui, através de uma experiência real com Ele. Então, o que é prioridade para Deus? A busca por Deus precisa ser mais do que prioridade. Precisa ser um coração de verdade. Então, eu quero convidar vocês em Deuteronômio, capítulo 30. Eu acho que vai ser projetado ali. Eu estou usando o NVI. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nesse texto. Alguns versículos. Não pode ser por ritual, não pode ser por obrigação, mas precisa ser por prazer e por obediência. Nunca, presta atenção nisso, nunca nós vamos alcançar o coração do Pai se não for por um coração verdadeiro. Que o coração de Davi tocou o coração de Deus por causa da verdade na sua adoração. Não é porque você dedicou as suas meia hora primeira da sua vida para Deus, porque Deus sabe exatamente se você tem 5 minutos, se você tem 10 minutos, se você tem 20 minutos, se você tem meia hora, Deus sabe. Não tenta enganar Deus. Deus só sabe que eu estou correndo, que eu tenho uma reunião. Deus sabe. Se você tem 5 minutos, seja o melhor 5 minutos da sua vida. Com toda a verdade, com toda a inteireza, com todo o coração. Vai valer mais se o teu coração de 5 minutos do que uma hora de boca falsa, mentirosa, como ele diz. Esse povo se aproxima de mim com a boca. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. O coração precisa ser a primeira coisa a chegar no encontro com Deus. E se o meu coração não chega nesse encontro, esse encontro não existiu. Se o meu coração não existe, essa verdade não tem como agradar o Pai. E aí, Deuteronômio, a gente vai observar exatamente no verso 2, 6, 10, depois de 11 a 14. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecerem de quê? Vamos ler junto? Acho que dá para a gente ler junto ali, né? Quem tiver aí uma boa visão. E lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês. 6. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Verso 10.
Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e estatutos que estão escritos nesse livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de quê? De todo o coração e de toda a alma. Ele quer o quê? Além de prioridade, precisa ser totalidade. Deus espera ser primeiro, Deus espera ser exclusivo, Ele espera ser total. Isso nós não vamos conseguir como homens naturais, seres humanos pecadores comuns não conseguem viver isso. Ele vai dizer ainda de 11 a 14. Porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Eu vou parar aqui um pouquinho. Quantas desculpas nós temos para nós mesmos, para tentar justificar? O que a gente pode usar aí? Ler a Bíblia pela manhã, ou ler a Bíblia durante o dia, todos os dias. Alguém fala aí, por que pode ser difícil? Falta o quê? O que pode ser dificuldade? Cansaço. Falta de tempo. Falta de prioridade. Nós damos e justifica, porque realmente isso justifica. Mas ele vai dizer para nós o quê? Esse mandamento que hoje ordeno não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Sabe por que não está? Ele vai seguir então. 12. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazer e proclamar a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando a proclamar a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Aí vamos ler juntos isso, irmãos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam. Ai, meus queridos, nós vivemos no tempo em que temos nas nossas mãos a palavra completa. Nós vivemos num país que ainda temos a liberdade de fazer isso, abrir a porta, o portão de uma casa, reunir, sem precisar ser escondido numa caverna. Ninguém aqui está correndo um risco de perder a própria vida ou sofrer algum tipo de desgaste físico porque está usando a palavra. Por que não usamos? Por que não lemos? Por que não conhecemos? Mais do que isso, porque não praticamos. Porque é muito além do que ler, conhecer, ela precisa ser a prática. Das nossas vidas ela não tem sido. Porque não temos sido resposta para o cansado, para o aflito, para o desanimado. Porque não tem sido nós, aquele que tem a essência de Cristo, mais do que isso, a unção do poder do Espírito Santo sobre nós, em nós, porque conhecemos a palavra e temos uma palavra de Deus para anunciar para aqueles que estão cansados e desanimados. Porque nós estamos tanto quanto eles, cansados, desanimados, desestimulados, sem esperança. Porque não temos conhecido a palavra de fato, como é para nós conhecermos. Porque ela não tem sido prioridade, como é a vontade do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 15, 19, vai dizer assim: se vocês se arrepender, eu restaurarei para que possam me servir. Prioridade de Deus é que nós o conheçamos de todo o coração. Que Deus quer isso ao coração. E o coração, ele precisa ser contrito, ele precisa ser arrependido. Precisa haver arrependimento. Uma outra coisa que Deus espera de nós: arrependimento. Se eu não me arrepender, se eu não conseguir entender que eu errei, que eu vacilei, que eu pisei na bola,
que realmente eu não agi como Deus esperava de mim, Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o que é? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se nós erramos, nós precisamos confessar. Mas estamos vivendo uma vida em que eu acho que por causa da influência de redes sociais, onde tudo é fake, né, onde tudo é falso, onde nem tudo é verdade, a gente acha que está tudo bem, porque fulano fez também, tudo bem. A gente está começando a olhar para a vida do outro, a gente está começando a observar o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer, e nós estamos, isso é uma das distrações de Satanás nesse tempo. Você está deixando de olhar para a sua vida, para as suas necessidades, para as suas fraquezas, e está olhando para o do outro. O que o outro está fazendo, deixando de fazer, está tendo, deixando de ter, está comendo, deixando de comer. Gente, se querem colocar tudo nas redes sociais para que você veja, que você se distrai, porque o tempo que você leva vendo a vida dos outros, se você olhasse para a sua vida, estivesse lá no secreto com o Pai, você cresceria muito mais. Se você deixasse ficar rolando aqueles videozinhos que agora é tudo assim, muitos segundos, mas se você vai juntar 10, vai dar assim, uns 10 minutos, é um tempo preciosíssimo, onde nós estamos escolhendo as coisas desse mundo, mas não estamos priorizando a vontade do Pai. Porque isso aqui é alto, é difícil, está longe, mas a palavra de Deus está muito perto. Ela está acessível por enquanto. Se tirarem amanhã todas as Bíblias, é uma lei dizendo assim, não pode mais arrecadar todas as Bíblias. Quanto de Bíblia tem no teu coração? Quanto de Bíblia tem na tua mente? Quanto de Bíblia tem na tua vida? Para que você possa se apegar a um desses versículos, uma dessas promessas, e continuar vivendo a sua vida cristã. Prioridade, a palavra de Deus. Jeremias 17, 9 e 10 vai dizer que o coração enganoso, o coração... Mas aquele que sonda e aquele que conhece, ele te examina. Ele sabe de fato quem é você. Salmo 51 ele vai dizer, crie-me, meu Deus, um coração puro, renova em mim o espírito e não me leva. Talvez nós não estamos vivendo o extraordinário, nós não estamos vivendo o sobrenatural, talvez não estamos vivendo a ousadia, porque nós não estamos praticando o que a palavra nos ensina. Não tem sido prioridade. Isaías diz lá no 29:17, Jesus repete, né, lá em Mateus 15, esse povo se aproxima de mim com os lábios, com a boca, mas o coração está longe. Eu não quero cansar vocês, mas o próximo texto que a gente vai meditar, ele vai nos fazer pensar, e é para nós. Quando o Camille falou, se tinha alguém de primeira vez aqui que ainda não era membro de igreja, eu quero só perguntar, quantos aqui são membros de uma igreja? Membros de uma igreja, não importa se é PIB, se é outra, eu quero que a grande maioria, ok? Grande maioria. Quem não é, ainda não é, a gente crê, né, espera no Senhor que vai ser. Por que é importante isso? Porque isso é uma forma de você mostrar, porque a Bíblia fala que pelo fruto seremos conhecidos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Vocês estão aqui ouvindo a palavra que vai te levar à fé. A fé que vai te levar a crescer, a decidir por Jesus. Pela certeza da vida eterna, da vitória que Deus tem para cada um de nós. Então, quando nos reunimos aqui, é uma forma de nos ajudarmos uns aos outros, porque quando eu enfrento um problema, eu chego aqui e vejo, meu Deus, Verônica está vivendo isso também, Inês também, e fulano também, esse fulano também, e você começa a dar um testemunho e você vê, e um abraço, né, a irmã está usando a camisa do abraço, quem quiser um abraço depois, a irmã Paula está dando um abraço ali, para quem quiser, e aí um abraço carregado do Espírito Santo, ele é cura, alegria. Depois de um momento da confraternização, a gente vai lanchando, a gente vai conversando, vai comendo. Isso ajuda.
a nos fortalecer, a nos encorajar e dizer assim: amanhã é um novo dia. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Então essas coisas precisam ser fortalecidas na nossa vida dia a dia. E Levítico vai dizer que o obedecer os mandamentos do Senhor é colocar em prática. E obedecer é amar, obedecer é praticar, obedecer é priorizar. Precisa ser mais do que ser o primeiro. Presta atenção nisso. Ele não quer ser simplesmente o primeiro, mas não divida mais o espaço que é de Deus com outra coisa, não. Se você fez um propósito: Pai, hoje eu quero estar contigo às 11 da noite, Pai. Deixa o celular em outro lugar. Vai você e a palavra. Vai você e seu joelho. Vai você e sua mente. Diz: Pai, é teu, esse momento é teu. Eu preciso tanto do teu colo. Eu preciso tanto ficar um pouquinho com o Senhor. Pai, amanhã eu tenho algo muito difícil para resolver. Eu não sei como resolver. Fala comigo. Momentos de comunhão. Momento de interação com o Senhor. Prioridade para Deus é um coração que busca temor, a santidade, a verdade, que representa o reino aqui na terra, que vive para servir, para amar. Deus nunca será a nossa prioridade se o nosso coração não for dele, se Jesus não for o Senhor, se não tivermos uma real experiência com ele. Porque o coração se inclina para o que é valor para cada um de nós. Nosso coração sempre vai se inclinar para aquilo que é mais valioso, para aquilo que realmente nós nos importamos. E mais de 950 vezes a Bíblia vai nos falar sobre a palavra coração. E a gente sabe que o coração na Bíblia é nossa mente, é nossa razão, é nosso entendimento. É a fonte de todas as coisas. E o sábio vai dizer que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Eu quero concluir com outro versículo que me chama a atenção, de Atos, capítulo 8. Interessante que quando os discípulos começam a sair de Jerusalém, e Filipe está evangelizando em Samaria, e João e Pedro vão lá para encontrar com eles. Existe um homem chamado Simão, que não é o Pedro. O que me chama a atenção, e eu quero pensar com vocês para fecharmos. E você vai consultar o teu coração, seu próprio coração. Só você e Deus. Nem esposa e esposo sabe. Nem pai e filho sabe. Nem mãe e filha sabe. Que de fato existe no teu coração, ainda que você fale os seus sentimentos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que eu queria fechar com ele para a gente pensar, é que o fato de ouvir o Evangelho, o fato de conhecer a palavra, o fato de acompanhar aqueles que estão pregando, o fato de estar aqui sempre às terças-feiras na igreja ou em qualquer lugar, não é garantia de que realmente o nosso coração já foi mudado. E que nos impressiona nessa história exatamente isso, e a gente vai ler juntos. Vendo Simão, a partir do, eu falei 18, verso 13 primeiro, por favor. Eu anotei aqui, eu acho que eu não passei para você. O próprio Simão, vamos ler juntos, porque aí desperta quem está com sono. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Essa pessoa aí, que era um feiticeiro na época, fazia várias coisas, ele conheceu a mensagem que Filipe estava pregando. Ele diz que o quê? O próprio Simão o quê? Creu. O próprio Simão? Creu. O próprio Simão foi batizado. Mas esse batismo não era o batismo com o Espírito Santo, era o batismo de João. E o verso 18. Agora a gente vai a partir do verso 18 até o 23. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também esta autoridade
para que a pessoa em que eu puser as mãos receba o Espírito Santo? Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro, ou vai para o inferno com seu dinheiro. Algumas traduções. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Eu quero parar com vocês só um pouquinho aqui. Existem pessoas que pensam que podem negociar com Deus, com dinheiro, com dom, com talento, com qualquer coisa que você possa ter, achando que vai impressionar Deus. Porque o que ele achou incrível, que quando Pedro ora e põe as mãos, eles são batizados pelo Espírito Santo, e a maravilha de Deus se acontece naquele lugar, ele quer aquilo para ele. Porque ele ganha dinheiro com isso. Com as coisas que ele fazia, porque ele era um mago. E quando ele pede a Pedro isso, olha a resposta de Pedro a respeito do coração, está no 22 e 23. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Um coração cheio de amargura, um coração cheio de mágoa, um coração preso a coisas do passado, não resolvido, não arrependido, não confessado, não perdoado, não pode ter Deus como prioridade. Um coração que ainda guarda a maldade, característica do velho homem, não pode viver o que Deus tem de extraordinário, de maravilhoso, de Espírito Santo agindo na vida. Eu quero que você saia daqui, eu quero sugerir, na verdade, né, quem quer não, é o Espírito Santo, que você saia daqui pensando no teu coração. Quantas mágoas do passado. Sabe qual é a proposta maior de Satanás? Eu não sei quem leu aquele livro de O Diabo, uma carta do diabo aos seus aprendizes. Em uma das cartas que ele ensina, que o vermelhinho, né, que está ensinando para um demônio como atrapalhar a vida de um cristão. E uma das coisas que ele ensina, ele fala assim: não deixa ele no presente, porque é no presente que acontece o amor, é no presente que acontece o perdão, é no presente que acontece a cura, é hoje que você pode mudar o que precisa ser mudado. Deixa ele no passado, onde ele vai viver as amarguras, aquilo que não fez, as frustrações, aquilo que não conquistou, aquilo que não viveu. O passado muitas vezes vai ficar tanto na tua vida, te atrapalhando, você não vive o presente. Ou leve ele para o futuro. Porque a ansiedade, a preocupação do amanhã, será que vai acontecer? Será que vai ter? Será que vai dar? Será que vou casar? Será que isso? Será que aquilo? E isso te rouba do presente. Mas hoje, nessa noite, Deus te traz aqui. Hoje é presente. Porque amanhã você não muda mais nada, não tem como você voltar lá. O amanhã existe para alguém? Só para Deus. Então hoje é dia de você consultar o teu coração. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio do coração. Onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então nessa noite Deus nos traz aqui para nós pensarmos sobre isso. Onde está o meu coração? Onde encontra o teu coração nesse momento? Onde está o teu coração? Simão, o mago, pensava que poderia comprar o poder do Espírito Santo. Mas esse poder não se compra. Esse poder se recebe quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai dizer para nós: olha, Joel 2, volte-se para mim, rasgue o coração e não a roupa. Nós estamos deixando de viver coisas extraordinárias porque o nosso coração está preso em algumas coisas que precisa ser liberto. Mas nessa noite eu creio que Deus nos traz aqui para dizer: ei, não está tão longe, não está tão alto, não está tão difícil. Está aqui.
Você é capaz de sentir isso? A presença do Senhor tocando no teu coração, dizendo assim: eu quero entrar, estou à porta. Ei, diz que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Pai nunca vai rejeitar um coração contrito. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por você. O Pai quer ser encontrado, o Pai quer se relacionar, o Pai quer caminhar junto. Quando Deus chama Caim para conversar no capítulo 4 de Gênesis, ele fala exatamente isso. Por que Caim, esse rosto decaído, por que Caim, demonstrando tanta mágoa, tanta revolta, Caim? Ei! O pecado está muito perto, Caim. Está batendo no teu coração, Caim. E ele fala algo muito interessante para Caim. O próprio Deus fala para Caim: cabe a você dominar. Você é o responsável pelo que você deixa entrar e ficar no teu coração. Mas você também é responsável pelo que você nessa noite vai dizer: Senhor, tira isso do meu coração. O que eu deixei de perdoar, o que eu deixei de amar, o que eu deixei de compreender. Talvez filhos estão aqui aborrecidos com seus pais. Talvez esposos aborrecidos com suas esposas. Talvez esposo aborrecido com esposa, esposa com esposo, pais com filhos, filhos com pais, vizinhos, amigos, onde o coração está ocupado com tanta mágoa, com tanta revolta, tanta falta de perdão, onde Deus não pode habitar nesse mesmo lugar. O Senhor pede para nós nessa noite arrependimento e obediência à palavra, ao cuidado do Pai. Você pode fechar seus olhos para que nós pudéssemos estar orando? Eu não sei quantos aqui nessa noite veio para cá com o coração amargurado, magoado, chateado. Eu não sei quantos aqui nessa noite veio pensando: o que vai ser falado lá na casa da Camille, nesse encontro. Veio para cá sem saber. Mas o Senhor preparou para você esse momento de encontro com você mesmo. Pelo menos os mais velhos aqui, eu sei que tem um contato no celular, que é eu com eu. Minha filha fez um para mim: Jorge, tudo que eu quero que a Jorge guarda, que a Georgiana guarde, tá lá. Só eu tenho acesso àquele lugar, só eu tenho acesso àquelas informações, só eu tenho acesso àquelas mensagens. Mas nessa noite Deus traz você aqui, porque você precisa olhar para você, o teu coração. Não é para quem está do teu lado, não é para quem ficou em casa, porque o que Deus quer tratar é o teu coração. Ai, não faz o coração duro, não. Não faz o coração rebelde, não. Não faz o coração desprezível, não. Aceite um coração quebrantado. Aceite, se renda, doe menos. E assuma diante do Senhor quem é você de fato. E o que você precisa trabalhar e mudar no seu coração, para que o Senhor seja Senhor, Rei. Reine com prioridade e totalidade. Porque santidade não pode existir no mesmo lugar que existe pecado. Vamos orar? Colocar diante do Senhor. Quem gostaria de entregar diante do Senhor de uma forma especial a sua vida, seu coração nessa noite? Fique em pé. Eu não vou pedir para você falar o que você está colocando, mas ficar em pé é uma forma de você dizer assim para Deus: Deus, entra nisso aqui agora e fala no meu coração. Vamos orar? Quem desejar, coloca diante do Senhor. Só Deus sabe o que você está colocando. Só Deus sabe qual é a dor. Só Deus sabe qual é a necessidade. E Ele vai visitar teu coração agora. Espírito Santo de Deus. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que, como Simão, o mago, creram, foram batizados, mas não tiveram um real encontro com o Senhor. E nessa noite o Senhor pode fazer isso. Quem sabe, Senhor, tenhamos pessoas aqui que creram de verdade, foram batizados, têm a presença do Espírito Santo, mas estão vivendo dias tão difíceis
difíceis de luta contra si mesmo, porque a carne tem gritado, Deus, para coisas que eles precisam vencer. E nessa noite eu peço em nome de Jesus, essas pessoas que se colocaram de pé, que estão precisando de um socorro do Senhor em algo que só o Senhor sabe, visita cada coração. Que nessa noite, ao chegarmos em casa, olhar para o espelho, a imagem que nós vamos ver é daquele ou daquela que pode mudar o nosso amanhã. Porque a nossa decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração fará toda a diferença. Eu entrego, Senhor, cada coração aqui nessa noite. Ó Deus, só o Senhor pode visitar e tratar e trabalhar. Seja como o Senhor quiser. Obrigada por essa oportunidade. Continue falando conosco. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.